Graça e paz. Que silêncio. Vamos lá, vamos fazer em língua de sinais. Graça. Graça novamente. Graça e paz. Isso, muito bem, ficou bonito. Amém. Graça e paz. Nós, como irmãos em Cristo também somos a família dos surdos que aqui estão. Então, vocês podem estar também compartilhando com eles e aprendendo também em língua de sinais. A igreja que eu pertenço, metropolitana, em Salvador, a gente tem trabalhado com os ouvintes. Olha, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, é importante que a igreja também aprenda essa comunicação básica para compartilhar com os irmãos surdos. Amém? Ok? Cadê o pastor Novaes? Ah, você está aqui. Bom, eu não te perguntei, mas você conhece o pastor Abraão? O pastor Abraão, você o conhece? Não? Não o conhece? Bom, o pastor Abraão, que é o líder da nossa igreja, ele falou que você esteve auxiliando o ministério da igreja há um tempo, pediu para eu trazer um abraço dele para você. Você não deve estar lembrando dele, mas Deus sabe. Pediu para transmitir o abraço, então eu estou transmitindo. Tudo bem. A nossa igreja, a Igreja Batista Metropolitana, nós temos um ministério de surdos, resgatando surdos, e é um ministério de 6 meses, e o pastor Abraão, ele se sente extremamente feliz com esse trabalho, ele tem dado todo o apoio. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela visão e a abertura que ele se permitiu dar pelo Senhor, e nós acreditamos que esse ministério tende a crescer. Alguns pastores por aí afora não conseguem ter essa mesma visão ainda. E isso é uma dificuldade para os ministérios de surdos em outras igrejas. E nós estamos aqui para poder lembrar disso, enfatizar isso. Essa troca nesse espaço aqui, que tem surdos e ouvintes, essa troca e essa relação. Eu gostaria de também passar alguns informes para vocês. A EBD da nossa igreja, nós temos trabalhado com materiais e livros, e os surdos sentem algumas dificuldades em relação à língua portuguesa. Então, nós estamos em um trabalho em tradução em língua de sinais, e os surdos vão receber DVD das revistas da EBD. Então, isso pode ser um modelo para a igreja aqui no futuro. Pensar em uma estratégia, em um espaço onde você possa fazer a tradução em língua de sinais. A igreja também tem um site ao vivo, e nós vamos colocar o tradutor ali ao lado do pastor quando prega, para ser transmitido no site, porque às vezes o surdo não pode estar indo à igreja, pode ser uma estratégia também de você informar um outro surdo: olha, assista pelo site, e aí quem sabe um dia ele pode vir até para a igreja aceitando a Jesus. Então, são essas as estratégias que a gente tem usado na nossa igreja. Então, se o pastor Novaes tiver interesse, a gente pode também estar pensando em fazer uma parceria e tudo. Nós sabemos que alguns surdos têm dificuldade com a língua portuguesa, porque não é a sua primeira língua. Então, fica essas informações. Nós sabemos que os Testemunhos de Jeová, os adventistas, eles têm um trabalho muito grande com tradução, né, tornando materiais de língua portuguesa para livros. Então, fica aí essa ressalva. Bom, a minha esposa, ela é ouvinte, intérprete, e vamos ver se no futuro talvez ela possa estar vindo junto comigo também nessas viagens. Eu já estive aqui outras vezes, mas eu ainda não tenho um filho. Eu tenho um filho assim, olha. Vocês conseguem identificar o que é? Eu tenho 2 filhinhos, e eles sabem língua de sinais, são os meus cachorros. Eu os amo muito, muito. Eles são um milagre de Deus na minha vida. O tema do congresso é: seja sal da terra e a luz do mundo. Isso, muito obrigada.
Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na cidade. Assim, brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pode passar? Quando nós falamos de sal e luz, nos traz na realidade uma metáfora na palavra do Senhor. E isso nos traz diversos significados. E as pessoas, quando leem, podem pensar muitas coisas. Sempre quando eu penso em um tema, eu oro ao Senhor para que Ele venha a esclarecer ao meu coração. E eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Senhor, dá a cada um que aqui está abertura espiritual para ouvir e receber a Tua palavra, que possamos estar aqui todos numa perfeita sintonia com o que o Senhor está a falar. Transforma, fala a cada coração, que as pessoas não vejam o pastor Newton a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um consultor empresarial perdeu, há um tempo atrás, a sua bolsa em um aeroporto, em Porto Alegre. No aeroporto Salgado Filho. E aí, ele perdeu a sua mala, e nessa mala tinha 24 mil reais. E um rapaz que trabalhava na limpeza encontrou a mala. A gente sabe que mala normalmente tem uma identificação. E aí ele viu o nome e ficou a procurar. Quando viu, nossa, tem muito dinheiro. E aí eu fico pensando, nossa, se fosse você e encontrasse uma mala, e aí você deve muito ao banco, seu nome está sujo, nossa, eu precisava tanto pagar o banco, e aí você olha, nossa, Deus me deu, obrigado. Se fosse, o que vocês iriam fazer? Vamos lá, o que vocês fariam? Vocês devolveriam? Mas a carne, ela é pecaminosa, né? Ela nos atenta a ceder. Você devolveria? Bom, isso é uma pergunta muito difícil. É algo tentador. E aquele homem pega e devolve aquela mala. E quando o empresário a recebe, fica impressionado e pergunta, quem é você? Quem é você? Como pode? Você devolveu 24 mil reais? E isso representa claramente o ser sal e a luz do mundo. E a maioria das pessoas, pela corrupção, não conseguem fazer isso. Se sentem tentadas a não devolver. Vocês acham que isso tudo é normal? Na realidade, dinheiro perdido significa que nada foi perdido. A saúde perdida, muito foi perdido. O caráter, quando é perdido, você perde tudo. Lutero, ele disse que o homem falou assim, olha, tem uma vaca voando, olhe. Lutero olhou e o homem falou para ele, você é tão bobo, vaca não voa. E aí ele falou assim, eu prefiro olhar uma vaca voando do que acreditar na mentira, no cristão que mente. Então, essa
é a grande dificuldade, o caráter da vida cristã. As pessoas vivem por aí afora, no mundo, nas igrejas, e não conseguem ter uma vida íntegra. E aí elas mentem, estão aqui na igreja fazendo uma pose de algo que elas não vivem. E fica nessa vida que, na verdade, cadê o sal e a luz? Pode passar. Sal e luz. Se nós pensássemos em parábolas e metáforas que nos representam isso, aonde nós podemos ver isso? Jesus, quando era pequeno, e ele estava com a sua mãe, Maria, ele começou a pensar e perceber que a mãe, quando preparava as refeições, ela temperava. E aí, pensa, você poderia provar. Não, tá sem sal, bota mais um pouco. Provou novamente, E ele ficava pequeno, observando tudo isso. E aí se pensa, eu preciso preparar algo, mas eu preciso de sal, eu preciso dar sabor. E isso se relaciona à igreja. Pode passar? Pode passar. Só apertar. Volta, por favor. Volta. Ué, tem um versículo. Ai, que bom. A palavra de Deus diz que vós sois o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, como poder recuperá-lo? Quando preparamos algo, nós sempre experimentamos para saber se está bom ou ruim, até que nós consigamos atingir o sabor esperado. E essa é a função do sal: dar sabor. A criança, ela é muito sincera, né? Ela come, não está bom, ela fala logo, faz careta, né? E expressa logo isso. As crianças, às vezes, né, gostam de comer outras coisas e não gostam muito de arroz e feijão. E aí a gente oferece frutas. E aí ela está um pouco azeda e a criança faz careta. Ela gosta de uma fruta mais doce. Então, mas a palavra de Deus não fala do ser doce. Fruta, né? Eu uso um sinal de fruta em Salvador e aqui no Rio é outro. Estão me alertando aqui. Frutas como laranja, dentre outras, que você procura sempre um sabor mais adocicado. Mas o sal, por que as pessoas pensam no sal? Porque o sal, na realidade, ele tem outras funções de preservação e tudo. Por exemplo, se você está machucado e você se corta e passa sal, arde, mas estanca o sangue. Pode passar? Vejamos algumas funções do sal. O sal serve como condimento. Por exemplo, algumas pessoas evitam comer coisas que tenham muito sal. Existem muitos temperos que, em sua substância, levam sal. Mas como o sal consegue dar esse sabor? Como? Esse condimento é a responsabilidade do sal. O sal faz isso, ele dá sabor às coisas. Então, o sal é necessário. Eu, normalmente, em qualquer lugar que eu estou, na minha casa, no restaurante, eu estou comendo e se eu sinto que está sem sal, olha, por favor, eu falo com a minha esposa, cadê o sal? A ela, você vai comer muito sal, olha a saúde. Eu falei, não, eu estou bem, eu sou um homem de ferro. Pode botar mais um pouquinho de sal para mim? E aí, eu consigo sentir o sabor. Aí ela fala, olha, você vai ficar mais velho um dia, e esse sal não vai fazer bem. Mas a necessidade de sentir o sabor das coisas.
O sal também tem a função de preservação. Aqui tem carne de sol. Algumas pessoas já ouviram falar. Nossa, vocês usam carne seca, eu fui alertado aqui. Desculpa. É diferente, é diferente. Carne seca. Aonde se tem carne seca? Em vários lugares. Mas, antigamente, as pessoas não tinham geladeira elétrica, né? Não tinham geladeira, não tinha energia, não tinham nada disso. Como guardar e preservar as coisas para que elas não apodrecessem? A gente precisa de uma geladeira. Hoje em dia nós estamos acostumados com ela, mas antigamente isso não existia. Então o que as pessoas faziam? Pegavam seus mantimentos e colocavam sal. Passa, por favor, que vai vir a imagem. Antigamente era assim que ficava. A minha avó, ela não tinha geladeira. Ela morava no interior e ela trabalhava e voltava para casa. E eu olhava que ela pendurava assim as carnes. E eu ficava olhando, e que estranho. E não tem geladeira. Nossa, avó, isso é bom? É ótimo, meu neto, é ótimo. Tá bom, é ótimo. E ela cortava cru, ela não chegava nem a comer, ela cortava um pedacinho ali e comia. E eu, nossa, isso é gostoso. Mas se não tivesse sal nenhum, aquela carne ia apodrecer. E quando eu comesse, eu não ia gostar daquilo. Afinal de contas, não teria nenhum sabor. O sal, ele representa a cada um de nós. Nós, como cristãos, precisamos saborear, dar sabor ao mundo, salgar esse mundo. Porque senão, nós vamos apodrecer e o mundo também. Quem vai preservar a nossa vida? Jesus Cristo. Nós precisamos ser sal. Pode passar. A ideia principal aqui para a gente trabalhar é que, na realidade, o mundo ele está apodrecendo. E nós estamos aqui para poder retardar esse processo de apodrecimento, ou até mesmo interromper ele, e não seguir o sistema do mundo de corrupção e as coisas que acontecem. Não seguir esse modelo, interromper isso, assim como Jesus Cristo fez com cada um de nós, nos tornando sal. A igreja, ela tem o poder de retardar essa deterioração. Se na realidade nós não exercemos o poder de sermos sal, o mundo vai acabar sucumbindo à igreja e os servos do Senhor. Pense, alguém que come algo e não está bom, a pessoa rapidamente fala, não está bom, está sem sabor. Então peraí, vou te ajudar. Vamos colocar um pouquinho de sal. Ih, melhorou, agora está ótimo. Quando você come algo e não está bom, é exatamente essa relação que acontece com a nossa vida como cristão, com o testemunho que nós devemos ter de Cristo. Precisamos dar sabor a essa terra, sabor ao mundo. O que seria esse sabor? Na realidade, nós precisamos nós somos, como discípulos, chamados a ser um purificador moral, em um mundo onde os padrões morais são baixos, onde as pessoas não têm um princípio correto de vida a seguir. O mundo antigamente vivia numa decadência, e quando Jesus Cristo aparece, ele vem transformar tudo isso. Tesker explica isso como servo do Senhor. Ele viveu e nos deixou essa palavra muito interessante, como um servo de Deus. Nós precisamos pensar no que acontece. O mundo é imoral, mas nós precisamos orientar como sal, ter testemunho, ter uma vida íntegra. E nós temos várias relações para mostrar isso. O Dr. Lloyd Jones, já falecido, ele enfatizou que a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai.
É então que o mundo se sente inclinado a ouvir sua voz, embora talvez, no princípio, a odeie. E isso pode acontecer. Você falar, as pessoas se sentirem incomodadas e talvez odiar, mas isso não nos impede de levar o Evangelho, de promover transformação de vida. Os cristãos, na Idade Média, eles também se isolaram. O monge ficava afastado, distante da cidade, num lugar com bastante floresta e tudo, bem afastado de tudo. E ali ele fazia o seu devocional e se afastava das outras pessoas. No convento, a freira ou o padre, sempre afastados da sociedade em muitos momentos. E alguns cristãos têm esse mesmo procedimento, estão afastados do mundo, afastados no sentido de não estar pregando. É como se estivessem isolados, é como se fossem um sal dentro do saleiro. Eles estão presos ali, arraigados ali. Muitas das vezes estão numa redoma, como se fosse uma bolha espiritual, imersos ali, e não estão agindo, não estão pensando. E nós, como cristãos, estamos também, muitas das vezes, passando pelo mesmo processo, reproduzindo essas mesmas posturas, e não estamos levando a palavra, se afastando da sociedade. O que nós precisamos fazer? Levar a palavra. E nós não estamos fazendo. Nós precisamos ser modelo de Cristo. Ser a luz do mundo. Nós observamos que muitas das vezes as pessoas estão acomodadas no lugar onde estão. Versículo 14 e 16 nos fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É impossível você esconder a luz. As pessoas, alguns cristãos conseguem esconder a sua luz e não revelá-la ao mundo. Jesus apresentou uma segunda metáfora, com uma afirmação bem semelhante: vós sois a luz do mundo, pois brilhamos como estrelas no céu à noite. Se nós pensamos, no dia nós temos o sol para iluminar, e à noite? À noite as luzes das ruas acendem, na sua casa você liga a sua luz. E nós, como crentes, precisamos, através da palavra de Deus, iluminar. Pode apertar, por favor? Volta. Pode passar. Mais. Tinha uma outra imagem que não está aparecendo. Bom, nós, como crentes, precisamos, através da palavra, mostrar a diferença. Por exemplo, o mundo vive na escuridão, ele vive nas trevas, e nós somos a luz que vai iluminar este mundo. Como? Pode passar? A luz, ela tem um símbolo muito forte, né? De orientação, de verdade. A luz, ela é o símbolo da verdade. E nós, como crentes, precisamos falar o quê? A verdade. Nós precisamos ser luz, falando a verdade para o mundo, para que possamos viver na luz, porque se nós mentimos como o mundo, nós vamos ter a nossa luz também apagada, como eles estão nas trevas. E aí as pessoas olham para os crentes e falam assim: você não é crente de verdade, você faz as coisas igual a mim. Então, assim, nós precisamos pensar numa vida mais íntegra, mais pura, numa vida correta, evitar seguir os padrões do mundo. Por exemplo, alguém é casado. Eu sou casado. E eu amo muito a minha esposa.
todo casamento tem suas peculiaridades e dificuldades, né? Casamento, às vezes, um reclama, olha, você deixou isso aqui, isso ali. Mas engraçado, as pessoas namoram, casam, e aí depois se sentem incomodados com algumas posturas no casamento. Ah, olha, eu estou enjoado disso tudo e agora eu quero uma outra pessoa. E aí, muitas das vezes, as pessoas vivem uma vida dupla no seu relacionamento. Isso não é algo correto. Nesse momento, eu não estou sendo puro. Casamento, nós temos também dificuldades, né? Os surdos, sabe, já viram, conversando, falando, eu fico rindo, né? Eles ficam rindo de mim quando eu falo sobre casamento e tudo. Falam assim, ah, você é uma comédia. E, na realidade, eu não vou largar a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Dificuldades todo mundo tem. A palavra de Deus diz que o amor é paciente. E nós precisamos ter paciência. Eu não reclamo ao Senhor. E eu oro ao Senhor para que eu tenha paciência, que o Senhor me dê sabedoria. Muitas das vezes eu estou cansado, mas eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor me ajude a perdoar. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, oi pastor, olha, na igreja, isso já aconteceu na igreja. Oi pastor, olha só, se você não tivesse casado agora, se você não fosse casado, se você fosse solteiro, você casava comigo? Aí eu, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu fiquei chocado com aquilo. E é sério que essa pessoa me fez essa pergunta? Para quê? Para que dessa pergunta? Por quê? E eu fiquei ali extremamente constrangido naquilo. Eu parei, eu desmontei naquele momento. Eu fiquei assim, muito sem graça. Falei assim, olha, eu não sei te responder isso. Deus já escolheu a minha esposa. Você ora para Deus te dar um varão, irmã. E me afastei, evitei contato. Algumas pessoas ficaram olhando assim, pastor, prazer, tudo bom? Eu falei assim, como é que pode? Então, assim, pensar numa vida íntegra também dentro da casa do Senhor, como servo do Senhor. Nós precisamos ser luz do mundo. Ser símbolo de vida. A luz significa o símbolo da vida. E não seguir o que a carne manda. É ter atitude. Seguir a direção e seguir firme naquela estrada. Depois que eu aceitei a Jesus, eu nunca me desviei, nunca. Eu tenho problemas e dificuldades, como todas as pessoas têm, mas eu nunca me entrego ao mundo. Eu não me desvio do meu caminho. Eu tenho dificuldades, mas eu não desisto. Todos nós somos pecadores, mas nós precisamos buscar o Senhor para que Ele transforme as nossas vidas, conserte o que está faltando. Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, ele nos medica, e aí nós nos sentimos melhores. Então, se você está em pecado, se você fez algo que desagrada a Deus, ore ao Senhor e tenha uma vida íntegra com o Senhor. Não fique pensando de forma negativa, eu fiz isso e foi errado, tá bom, eu vou largar a igreja, vou deixar Jesus para lá. Não, siga ao Senhor, peça perdão a Ele. A luz também é símbolo de vida, né? A luz também aquece o lugar que está frio. E quando a gente fala de aquecer, de alento, a gente pensa em Jesus. A luz, ela gera vida. É como se fosse uma energia. Assim é o Espírito Santo que vive em cada um de nós. Pode passar. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26, fala sobre o fruto do Espírito, que é muito conhecido de todos nós. E vai enumerando os frutos do Espírito. Você já tem com você esse fruto, todos esses frutos do Espírito? Mansidão, paciência, longanimidade. E nós precisamos estar mostrando essa luz, para que essa luz brilhe, para que a escuridão seja iluminada por nós, para que nós possamos oferecer paz a quem está aflito. Pode passar? Nós precisamos mostrar as boas obras, e a nossa luz precisa brilhar. Nós precisamos ser pessoas boas, solidárias com os outros. Parece que as boas obras virou algo muito generalizado. Pode passar?
Jesus, ele foi muito enfático com os fariseus, porque eles só falavam e não viviam o que falavam, e viviam como falsos. E Jesus foi muito específico em Mateus capítulo 23, versículo 3. Pode passar. Algo que ilustra isso é a relação de um pai com uma filha. A filha, muito pequena, estava em um lugar e viu alguém fazendo algodão doce. E algodão doce é algo muito gostoso e chama atenção. E aí a menina corre e fala: eu quero um algodão doce. E o pai olha aquele processo ali, o algodão doce começa pequenininho, ele vai crescendo, ele fica enorme. E o pai olhou e falou assim: peraí, tem certeza que você vai comer isso tudo? Tem certeza? Você vai comer a metade e jogar o resto fora, não. Ah, pai, calma. Não se preocupa. Ele é por fora muito grande, mas ele causa uma satisfação pequena. Então, é exatamente isso que a gente vê com as pessoas, de uma forma geral. Elas têm uma vida que precisa ter um caráter interno muito fiel ao que o Senhor nos mostra, e não viver uma vida que por fora é aparência e por dentro ela vive no pecado, ela não é sal, ela não é luz. E isso é algo que falta nas pessoas, é algo que está em escassez. As pessoas vêm à igreja, têm uma postura bonita na igreja, chega em casa, discute, briga, fala palavrão, sabe? De forma totalmente desordenada. Nós precisamos mudar isso. Pode passar? Nós costumamos reclamar. E aí eu pergunto, você está reclamando de quê? As pessoas reclamam do governo, reclamam da Dilma, olha, é robô, é corrupção, os parlamentares. E as pessoas vivem falando sobre isso. Mas você reclama disso, mas você estaciona o seu carro em lugares que não são apropriados, não são liberados, não é mesmo? Muitas das vezes as pessoas estão dirigindo e o policial para: olha, seu documento. Documento. Ah, desculpa, eu esqueci em casa. E o policial olha: ué, peraí, rapidinho, olha aqui. Suborno, sabe? Você paga por uma coisa que você está errado. Reclama, mas quando está no trânsito, passa pelo acostamento. Pode voltar. Pode deixar onde estava. Algumas pessoas conhecem as leis de trânsito, mas continuam dirigindo e falando ao celular. Pode fazer isso? Algumas pessoas o fazem. Estão lá dirigindo e falando no celular o tempo inteiro. Reclama de tudo, mas não consegue ter uma postura adequada às regras. E está dirigindo e mexendo no celular. Ué, bota no Viva Voz, se for o caso, né? Porque aí você está com uma mão só dirigindo e aí você pode ocasionar um acidente. Os surdos é diferente. A minha esposa aqui às vezes fica falando lá do meu lado, lá no celular, mas eu não falo ao celular. E é isso. As pessoas começam a olhar o outro e não olhar para si mesmo. Isso é certo? Essas coisas que eu enumerei representam o sal e a luz? Imagina se a pessoa trabalha numa empresa e aí, olha, ela dá um toque para o amigo e fala assim: ó, liga para mim. Quando você me der um toque, eu te retorno. Aí você liga para o seu amigo do telefone da sua empresa e conversa horas com ele. Isso é correto? É uma ligação de ordem particular. E você ficou ali horas conversando com uma pessoa, é a sua empresa que vai pagar. As pessoas, às vezes, colocam o nome uma das outras na lista de presença da aula. Isso acontece muito. Isso é algo correto? Isso representa o sal e a luz que nós descrevemos antes? E as pessoas falam: nossa, é crente, faz isso? Cadê a luz? Cadê o sal?
Pode passar. Nós precisamos ter dentro de nós o caráter. E esse caráter, ele tem que falar mais do que o que nós proferimos. Porque as pessoas têm o hábito de falar as coisas, no caso do estudo, sinalizar as coisas, mas a sua postura não representa nada daquilo que ele fala. Para que as pessoas possam perceber na gente a diferença. A palavra de Deus em Coríntios nos fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então do céu eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E é isso que nós precisamos pensar nessa manhã. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, nós precisamos entregar a Ele e pedir a Ele uma transformação de vida, porque Ele é capaz de fazer isso. Pode passar? Ué? Agora sim. Nós precisamos fazer a diferença em Cristo. Nós precisamos ter coragem de desafiar o mundo. As pessoas acham que é muito fácil seguir para o caminho que conduz à perdição. Mas nós precisamos seguir como modelo Cristo. Precisamos ter uma vida diferente. O que não tem luz precisa ser iluminado. Nós não podemos ser contagiados pela escuridão. Assim como sal, precisamos dar sabor à vida das outras pessoas. Ter uma vida de honestidade. E que Deus abençoe a todos. Pode passar, por favor? A palavra de Deus diz que, como sal e luz, nós precisamos dar sabor, dar diferença, mostrar a verdade para as pessoas, para que a luz de Cristo brilhe, para que as pessoas também aceitem a Jesus. Amém? Vocês querem ser sal e luz nesse mundo? Nós sabemos que no mundo existem coisas muito erradas, como a corrupção que acontece, desigualdade social, dentre outras coisas. Mas, enfim, nós precisamos ter transformação na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.